Amém, queridos? Amém. Esse é o microfone. Boa noite, a paz, tudo bem? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Deus bondoso, Senhor, Tu és o dom da nossa vida. Senhor, Tu não és Jesus. Clamamos a Ti nesse período onde a Tua palavra será ministrada. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Aqueles que conseguiram sair do seu trabalho, da sua casa, vieram aqui. Aqueles que estão conectados ouvirão posteriormente. Senhor, a nossa fome, a nossa sede por Ti é real, Pai. Fala conosco, que a Tua palavra possa nos dar direção, que a Tua palavra possa nos dar clareza de entendimento nos dias que nós estamos vendo que são maus. Fala conosco, porque queremos nos mover como Tu se move, para que tudo corra bem. Abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias aqui representadas, a cada coração que está sedento, faminto, clamando a Ti por um direcionamento. Fala conosco nessa noite. A Tua palavra possa vir como espada nessa noite e penetra na alma e do espírito entre juntas e medulas, para que nós possamos discernir e aprender a contar os nossos dias. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abre a sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó capítulo 42. O pastor liberou essa palavra sobre a minha vida hoje, né? Eu quero compartilhar com vocês. Eu estou usando a NVI, Jó capítulo 42, o verso 2. Todos encontraram aí? Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra que está sendo linda nessa noite. Sabe, eu não sei como está o teu coração, eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei como você iniciou a semana, eu não sei como você está aqui agora, o que está passando no seu coração, na sua mente, o que você tem ouvido, o que você tem visto, mas eu quero incentivar você a compreender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Então, vou ler novamente: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, que a Tua palavra foi lida, nos dê entendimento e clareza em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido. Sabe, irmãos, eu acredito que todos aqui já ouviram falar de Jó. Só eu ou tem mais alguém que já ouviu falar de Jó? Amém. Só que quando a gente olha para a vida de Jó, nós encontramos vários aprendizados. Vários. Só que um dos aprendizados que mais marcou a minha manhã nesse dia foi quando a minha esposa, sendo usada por Deus, ela chegou e falou assim: olha, essa dor vai passar. Eu quero falar para você que está aqui, meu irmão, para você que está nos assistindo, essa dor, esse momento turbulento, esse momento que está deixando a tua mente desconcertante, esse momento que talvez esteja tirando o teu sono, talvez esteja tirando o teu coração do centro que é Cristo, esse momento vai passar. Aleluia. Alguém concorda comigo? Diga amém. Amém. Amados, nós precisamos entender que existem coisas que são transitórias, e momentos dolorosos são transitórios. Ontem nós estivemos fazendo um sepultamento. Eu falei no culto de domingo. Segunda-feira eu fui lá no sepultamento e estava até conversando com a pastora. Fui lá no Caju. Aí quando acabou e eu estou voltando, passou um flash na minha mente, né? E eu olhei e lembrei aonde passei por onde a minha mãe foi sepultada, onde ocorreu tudo aquilo. E
que alguns pensamentos vêm na minha mente, sabe? Por que Deus permitiu? Por quê? Por quê? Mas eu entendo que todas as dores, assim como ela teve um momento para chegar, ela tem um momento para sair. Aleluia. Nós precisamos entender que Jó foi um homem extraordinário. Foi ou não foi, querido? Não é? E aí eu quero chamar a atenção para esse tempo dessa semana. A palavra que Deus nos deu domingo é que nós precisamos trazer a esperança. Deus está fazendo algo novo. E eu não sei como você começou a sua semana, só que Jó, ele começa sendo apresentado por Deus ao diabo. Ele é meu servo bom, temente, fiel, justo. Só que depois disso, Deus permite que seja tirado muitas coisas de Jó. Só que eu não quero falar agora das coisas que foram tiradas. Eu quero falar do sentimento que Deus permitiu que chegasse à vida de um homem justo, temente e fiel. Veio um sentimento de dor, veio um sentimento de medo, um sentimento de dúvida. Vários questionamentos passou pela mente de Jó. Eu quero falar para você nessa noite. Nós, por mais que estejamos na presença de Deus, por mais sincero que sejamos, por maior que seja a nossa entrega, isso não nos isenta do sofrimento. Pastor, o senhor está falando isso para quê? Porque eu vou passar por mais cuidado, mais do que eu já estou passando, não, irmão. Não quero que você pense dessa forma. Porque às vezes você vai falar assim: por que Deus está permitindo isso? E nós precisamos entender que as nossas palavras têm um peso espiritual. E quem aqui nunca passou por momentos de dor, de frustração, decepção, que chegou e disse: será que Deus não está vendo? Não sejamos hipócritas, queridos, mas acredito que todos nós já falamos isso. Se não verbalizamos, pensamos. Deus, onde é que o senhor está vendo isso? Só que nós precisamos olhar sobre a dor, a prova, sobre uma outra perspectiva. A perspectiva de que por que Deus permitiu aquela situação? Não porque aquela situação veio, mas por que Deus permitiu? Agora eu vou falar para você. Os pensamentos que Deus tem ao seu respeito não mudaram por causa das circunstâncias. A gente precisa entender isso. Qual era o pensamento que Deus tinha a respeito de Jó? Servo bom, temente, fiel, justo. Pensamento bom, não é? É ou não é, querido? Imagine, Dan. Deus olha para você e fala assim: ó, lá naquele trabalho, só não vou acabar com aquele trabalho porque tem Adão. Uma serva boa, fiel, justo, temente. Glória a Deus. Mas por que bate a prova na tua porta? Por que a prova bate na porta daquele que é justo, daquele que é fiel e daquele que é temente? Às vezes nós queremos entender o agir de Deus. E claro que eu vou falar para você, todas as vezes que nós queremos entender o agir de Deus, entender a Deus, nós estamos perdendo tempo. Porque a gente não tem que entender a Deus. Quando a gente se submete à autoridade de Deus, sabe o que é você se submeter à autoridade? É você obedecer sem questionar. É você obedecer sem procurar, sem querer saber o porquê. Não, pastor, mas eu tenho que saber o porquê que isso, o porquê que aquilo. Meu irmão, às vezes quem quer saber muito é porque não confia. Tu entra no ônibus, pegou a condução, você vai saber se o motorista está com a carteira vencida ou não? Os irmãos que pegaram o avião, tu chegou lá no piloto e falou assim: deixa eu ver sua carteira e sua habilitação. Dessa vez também. Você sentou no avião e confiou, não é? Principalmente quando o piloto fala: aquela vez aqui vai passar uma pequena turbulência. E aquela pequena turbulência é uma eternidade, né, queridos? E aí quando começa aquele negócio assim, não adianta tu fechar o olho nem fechar a janela do avião. Só que você acredita que você vai chegar no destino.
Você está entendendo que você deposita a tua vida na mão de um piloto de avião, na mão de um motorista? Mas Deus está querendo, vocês estão depositando a tua vida, vocês não questionam e vocês colocam a sua vida no homem que é falho, que é pecador, que ele esquece, ele não cumpre com o que promete. A questão é que nós precisamos aprender a confiar em Deus, não pelo aquilo que Ele está fazendo ou por aquilo que Ele prometeu, mas por quem Ele é. Jó entendeu isso. Eu confio em Deus por quem Ele é, e por quem Ele é, eu não vou te ouvir, mulher, porque você falou, abandona o teu Deus e morre. Jó, ele passou por os perrengues, irmãos. Mas uma coisa nós aprendemos: que Deus permitiu que o mal chegasse à casa de Jó, mas os planos e os sonhos de Deus na vida de Jó não foram frustrantes. Aleluia. Eu quero falar para você aqui hoje. Não sei o que você está passando com a tua família, não sei no seu local de trabalho, a sua vida profissional, financeira, emocional, a sua saúde física. Mas eu tenho uma palavra de Deus na tua vida. Que Deus escreveu a teu respeito, as circunstâncias adversas não fizeram Deus mudar de ideia. Aleluia. As provações não fazem Deus mudar de ideia do sucesso dele na tua vida. Glória a Deus. Sabe o dia mal, queridos? Sabe a má notícia? Os sambalate Tobias da vida, os incircuncisos, os midianitas que vêm para tirar a tua paz. Nada disso vai fazer Deus mudar o que Ele projetou para a tua vida. Eu fico me lembrando de Davi e Ziclague. Eles viveram dois momentos, um momento bom e um momento ruim. Quando Davi ele vive um momento ruim, porque às vezes quando a gente está vivendo um momento ruim, alguém aqui já viveu um momento ruim ou só eu? Quando a gente está vivendo um momento ruim, parece que todo momento bom que a gente já viveu é anulado, é aniquilado, não existe, não vem na nossa frente. E aí a gente só lembra de quê? Não das coisas boas que já vivemos ou que vemos, mas só estamos lembrando das dificuldades que estão na nossa frente. Né? E eu vou falar para você, irmãos, é no nosso dia a dia isso. Sábado eu estava aqui na igreja, eu estava aqui arrumando o carinho junto com os irmãos, aí a gente tirando o entulho, enchemos a caçamba, aí eu fui tirar uma cadeira, o prego da cadeira voou e entrou no meu dedo. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo a tua obra, Senhor, mas agora? E o que Deus tem a ver com isso, irmão? Eu preciso entender que as estações mudam, as escolhas mudam, o tempo muda, mas Deus não muda. Glória a Deus. E aí, sei que podes fazer todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas. Deus pode permitir que o inimigo venha atingir a tua casa? Pode, mas ele também não pode. Deus pode tudo. Só que independente do que esteja acontecendo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Você já parou para pensar que o plano que Deus tem para mim e para você é maior do que qualquer adversidade? Você já, pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Sabe que quando um crente chega e fala, você ouve isso de um crente, você fala assim, meu filhinho, tem que ler a Bíblia. Porque uma coisa é você descobrir os tesouros escondidos de Deus, mas você saber o que Deus tem projetado para você. A igreja precisa ter isso na tábua do seu coração. Está lá em Jeremias, bem sem eu, que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser escondido daqui, mas Jeremias vai dizer, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. No pior momento da vida de Jeremias, o pensamento de Deus sobre Jeremias continuou o mesmo. E Jeremias pensou em desistir. Jeremias pensou em chutar o balde. Mas logo em seguida ele vai dizer, não consigo. Tem fogo que está queimando aqui, não para de queimar. Sabe, irmãos, e aí a gente precisa entender o seguinte, porque
tantos anos, eu estou passando por isso há tantos meses, eu estou passando por isso há tantas décadas. E em circunstâncias adversas, às vezes roubam, além da nossa paz, o nosso ânimo, até para sonhar. Sabe, irmãos, eu tenho um sonho. E aí, às vezes, semana passada eu estava sonhando com a igreja. Eu falei, Senhor, onde é que eu sou? Tal. Eu sonhei tanta coisa, irmão. Mas eu viajei. E aí depois eu, mas como é que vai? Não vai dar muito trabalho. Não, mas deixa eu continuar aqui sonhando. Tem gente que não tem mais esse desejo, essa vontade de sonhar. Porque já perdeu tanto, já tanto ferido, tantas perdas. Eu quero falar para esse tipo de pessoa hoje também. Volte a sonhar. Pastor, eu não tenho força. Você vai ter força. Porque, coloca ali, por favor, Miguel. Deixa ali, por favor, filho. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus planos, vamos conjecturar, nenhum dos sonhos de Deus na sua vida, aquilo que Deus sonhou para a tua vida, aquilo que Deus sonhou para a tua família, aquilo que Deus sonhou sobre ti, nada, por pior que seja a circunstância, nada pode ser frustrado. Glória a Deus. Porque quem sonhou não foi você, foi Deus, a seu respeito. Você consegue imaginar que Deus sonhou a teu respeito, irmão? E às vezes a gente acha que os sonhos de Deus estão atrelados à nossa condição. Às vezes nós achamos que o sonho de Deus está atrelado ao nosso tempo hoje, aquilo como a gente se vê hoje. Certa feita eu estava conversando com, eu não lembro qual foi o meu irmão, foi de outro ministério, e ele foi contar um testemunho, que ele sempre quis viajar para o exterior, sempre quis, mas não via como, não via, e ele recebeu uma promessa, e aí ele via que todo mundo estava indo, e ele nada. Aí ele foi falar com Deus, e Deus falou para ele, poxa, você já tirou o passaporte? Aí ele, mas como você não vou viajar? Aí Deus peguei e contando, Deus contou para ele, você está questionando como você vai fazer para viajar, mas nem a tua parte você fez ainda. Assim somos nós. Estamos preocupados como Deus vai fazer. A parte de Deus a gente não tem que saber. Ele vai dar o jeito dele, pronto. Mas a nossa parte é entender que sei que podes fazer todas as coisas. É a gente olhar para o dia mau e Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer. É a gente estar lá batalhando pela salvação, pela libertação, pelo acesso ao coração, anos, décadas ali, e nada acontecendo, mas você não esmorecer na fé. Não, hoje não foi. Já se passaram mais, Deus vai fazer. Deus pode fazer, porque Ele é fiel e Ele não muda, a palavra que Ele já deu. Glória a Deus. Só que aí eu preciso que você entenda que no capítulo 42, levou do capítulo 1 até o capítulo 42, cronologicamente levou um tempo, levou ou não levou? A Bíblia não vai dizer, mas não foi assim, em 1 minuto, 1 hora, levou um tempo. Tantas coisas aconteceram, tantas notícias ruins, quanto as afrontas, a vontade de pegar os capos e se machucando. Foram muitas coisas que foram ocorrendo. Então, cronologicamente, a Bíblia não fala o tempo, mas nós entendemos que levou bastante tempo. Só que eu preciso que você entenda, no verso 1, Deus levou 37 capítulos para poder responder a Jó. Mas lá, lembra que Jó era justo, temente, fiel. Por que Deus demorou tanto para se posicionar? Essa pergunta às vezes não cabe no nosso coração, não vem na nossa mente.
Porque nós achamos que Deus só se move quando Ele fala. Meu Deus. Deus se move no silêncio. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nunca se vê um Deus que trabalha. Como é que Ele trabalha? A gente não sabe, mas Ele está trabalhando. Os nossos olhos não estão vendo, mas Ele está trabalhando. Os nossos ouvidos não estão ouvindo, mas Ele está trabalhando. Mas pastor, meu filho está desviado, meu marido está perdido, minha esposa me deixou. Eu não sei você, mas entre o que eu estou vivendo hoje e o que Deus falou, eu fico com o que Deus falou. Aleluia. Porque eu sei que os meus olhos não estão vendo, os meus ouvidos não estão ouvindo. Aos olhos naturais nada mudou, só está piorando, mas Deus está trabalhando. Amém. Glória E aí a é Deus. quando Jó chega, eu sei que podes fazer todas as coisas. Será que eu e você já chegamos nesse entendimento? Quando é que vamos chegar nesse entendimento? Quando não tivermos mais força. No fim da nossa carreira, o momento é agora, queridos. Deus pode fazer todas as coisas. Não é um culto cheio que vai determinar o que Deus pode fazer. Não é uma igreja ultra mega top. Não é simplesmente você estar ouvindo uma banda top, um louvor top, que vai determinar o que Deus pode fazer. Não é no teu secreto. Porque às vezes a gente está perdendo tempo querendo descobrir o que Deus pode fazer, buscando pessoas erradas, buscando respostas em movimentos errados. A palavra de Deus vai dizer: você quer ouvir Deus falar com você? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Aleluia. É nesse momento, no teu secreto, quando ninguém entende, quando ninguém vê, quando todo mundo vai dizer que você é maluco, e você vai ver que Deus, Ele não está no barco, mas no sussurro Ele vai chegar e vai falar com você. Mas pastor, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Sim, é poderosa, muito poderosa. E aí eu quero que você entenda o nível de que Jó chegou. Algumas coisas aqui eu quero compartilhar com você, né? Períodos de silêncio não significam ausência. Vamos repetir todo mundo? Período de silêncio não significa ausência. Embora Deus não esteja falando, Ele está nos observando. Vou melhorar. Embora nós não estejamos ouvindo, Deus está trabalhando. A gente precisa ter esse entendimento. Outro ponto: as provações. Pastor, para que serve a provação? Eu nunca prova de Jó. Para que serve a provação? Eu sei que Deus prova e o diabo tenta, mas por que serve a provação? A provação vai me testar até o meu limite. Mas por quê? Por que serve a provação? A provação ajuda a revelar o teu coração. Você sabia disso? A provação ajuda a revelar para você quem governa o teu coração. As circunstâncias, o momento, as adversidades, as companhias, o sofrimento, ou aquele que falou para Jó, e Jó pôde verbalizar: sei que podes fazer todas as coisas. Então não reclame pelas provações, porque se você escolheu servir a Deus, você vai ser provado em tempo e fora de tempo. Pastor, mas Deus já conhece o meu coração. Sim, mas você lembra que eu falei com você que a provação revela o teu coração? Deus conheceu ou não conhecia Abraão, querido? Conheceu ou não conhecia? Deus conhecia ou não conhecia Jó? Abraão passou por tudo, aconteceu. Jó aconteceu, só que o coração de Jó vai dizer: antes eu te conhecia, te ouvi. Sabe o que conhecer Deus e ouvir falar? É quando você está assim, passando pelas circunstâncias lá, mas Vani, olha por mim aí, Vani, eu estou precisando de coração. A Vani vai amarrador lá com você. Você está passando pelo dia mal, Ana Júlia, você não entende, Ana Júlia, confio em você. Olha por mim, coloca o nome lá, pastor lá em oração, o negócio está bravo. Ana Júlia vai amarrador, eu estou orando.
Só que, quando você entender que o véu se rasgou, Aleluia. e que você tem livre acesso a Ele, você não precisa de terceiros para ouvir a Deus, você só precisa se permitir. Glória a Deus. Empreste o seu ouvido para a igreja um pouco, irmão. Às vezes a gente se move de forma errada, porque a gente está mais preocupado com a profecia falada do que a profecia verdadeira. Eu não tenho nada contra a profecia, sou super a favor, é bíblico, mas a profecia verdadeira que diz que a igreja sem profecia se corrompe é a palavra de Deus. Porque profeta qualquer um pode falar o que quiser, e a pessoa, se ela não tiver uma experiência com Deus, ela se permite ser manipulada. Sabe qual é o problema do passado? O problema do passado não é quando o rei ia até o profeta, mas é quando era o profeta que ia até o rei. Os profetas temiam, os reis temiam a autoridade constituída por Deus. Só que quando as pessoas acabam se perdendo, isso pode ocorrer, irmão, pode ocorrer. Aí ela acaba manipulando as pessoas em cima do seu conhecimento humano, em cima da sua experiência de vida. Isso é perigoso. Mas você precisa desenvolver um tempo a sós com Deus, irmão. Papai e mamãe não vão estar com a gente a vida toda, não. O irmãozinho e a irmãzinha não vão estar com a gente a vida toda, não. Nós precisamos aprender a desenvolver algo que Jó precisou, mesmo sendo temente e fiel, ele precisou passar por todas essas provações. Quer chegar a dizer, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, agora, aleluia, os meus olhos. Sabe, olha, você já parou para entender isso? Jó, ele vai falar, quem está te vendo agora sou eu. Quem está vendo a beleza da tua santidade sou eu. Os meus olhos te veem. As provações produzem isso. É por isso que Paulo vai dizer: a provação produz perseverança. E a gente já está finalizando. E aí, outro ponto. Pastor, eu entendi tudo isso, mas eu não consigo aceitar. Por que o dia mal chega para o justo? Não, chega para todo mundo. Tu acha que Jesus chegou e falou assim, ai, se possível, passa de mim esse cálice? Por quê? Chega para todo mundo. Mas a questão não é o dia mal quando ele chega, é como você se move no dia mal. E aí você pode entender que nenhum dos planos de Deus a seu respeito pode se frustrar, ou você mesmo pode frustrar o sonho de Deus. Dando continuidade, às vezes as pessoas acham assim, fulano passou pela prova porque está em pecado. Alguém aqui já ouviu isso? Fulano passou por pecado. Irmão, nem toda prova é porque tem pecado. É porque Deus está permitindo. Oséias estava em pecado, irmão? E que prova? Casa com a prostituta, ela vai te trair, você vai atrás dela. Não é isso, nós precisamos entender que provação não aponta para um tempo de pecado, mas a provação ela vem para revelar o nosso coração e mostrar para o mundo quem governa a nossa vida. Aleluia. Nos mínimos detalhes. Sabe, irmãos? Você dá dízimo de 100 reais é fácil. Olha, dá um dízimo de 1 milhão. Você vira a igreja quando está tudo bem, quando não está chovendo, quando tem carro, as contas estão pagas, está tudo ótimo. Agora, quando está caindo aquele pé d'água, não tem nem Uber, tu vem? Você vira a igreja
para descansar é bom. Agora, quando você está um bagaço, chegou cansado do trabalho, e aí? A provação revela quem governa a vida da igreja. E aí, para a gente poder já finalizar, 37 capítulos que Deus demorou para falar. E aí, quando a gente usa essa palavra demorou, a gente está dizendo que Deus podia ter antecipado, né? Será? Se ele chega no tempo certo, na hora certa. Uma pergunta que eu fui fazendo sobre Jó: será que Jó ia realmente conhecer aqueles que eram seus amigos, que diziam ser seus amigos, se ele não se posicionasse daquela forma? Porque Deus chamou a atenção dos amigos de Jó. Será que Jó receberia tudo em dobro se ele não tivesse se posicionado, mantido a posição de um homem temente e justo? Porque o homem temente não é aquele que teme a Deus quando tudo vai bem. O temente é aquele que teme a Deus independente da situação. Então, sabe, você talvez não tenha atentado para isso. Quando Deus estava falando do diabo, servo bom e fiel, ele é temente, Deus estava falando: esse daí me teme na primavera, no outono, inverno, me teme todos, até no verão. Esse daí, tendo muito ou tendo pouco, não vai mudar em relação ao que ele sente por mim. E aí, irmãos, nós precisamos entender para a gente poder fechar. Ó, os sonhos de Deus, o que Deus sonhou a seu respeito, ele não vai ser frustrado, porque Deus, ele vai fazer a parte dele. E qual é a parte de Deus? A parte de Deus é ser o nosso sustento. A parte de Deus está em alcançar os corações de pedra, transformar em carne. A parte de Deus é trazer para perto quem está longe. A parte de Deus é convencer do pecado, da justiça e do juízo. A parte de Deus, ele já fez. Mas agora é a nossa parte. Os nossos familiares vão precisar aprender a reconhecer que Deus é Deus. Eles vão precisar, porque a palavra do Senhor vai dizer que uns vêm pelo amor, outros vêm pela, mas todo joelho se dobrará, confessará que Cristo é o Senhor. Aleluia! Então, meus irmãos, as circunstâncias adversas não podem roubar de mim e de você essa certeza. A certeza de que os planos de Deus não serão frustrados. E aí eu sempre pergunto quem tem promessa. E domingo retrasado, domingo passado, nós falamos: mais forte que a promessa é a aliança que Deus tem conosco. E se Deus tem uma aliança conosco, é essa aliança que está falando para mim e para você hoje. Aquilo que Ele sonhou sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre os teus filhos, não vai ser frustrado. Aquilo que Ele projetou para a tua linhagem, aquilo que Ele projetou para a tua dinastia, não vai ser frustrado. Hoje talvez um esteja no norte, outro no sul. Hoje talvez está todo mundo perdido. Mas Deus está falando para mim e para você: aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai unir, Ele vai unir. Se Ele falou que você e a sua casa vão servir a Ele, você e a sua casa vão servir a Ele. Se necessário for, Deus vai tirar tudo, mas Deus vai trazer para perto quem está longe. Por quê? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E os planos de Deus, às vezes, não são os nossos planos. Às vezes você tem um plano. Aí a Ana Júlia, se é a médica, mais lisa, poder, uma mulher de sucesso. Mas são os planos de Deus vão para ser uma missionária, uma pastora, viver do dom do altar. Aí as viagens, mas pastor, as viagens, desejo das viagens. Pastor, os sonhos. Melhor é viver aquilo que Deus te projetou.
todo chamado produz fruto. Eu já falei isso uma vez. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Tudo aquilo que a gente produz está alimentando a outros. Seja um pouquinho, seja um pocão, seja algo incontável, todos os frutos que nós produzimos é para alimentar a outros. Então, nada que eu falo para você, o sucesso de Deus na vida da igreja não é mentira. O sucesso de Deus na vida da igreja é quando a igreja está vivendo o plano dele para a igreja. É quando as famílias estão se movendo em cima daquilo que ele sonhou. E ele fala para o diabo: os meus planos não serão frustrados. Na família do Davi, na família do Jonathan, na família da família, as famílias aqui representadas. Porque quem sonhou ao teu respeito não foi você, foi Deus. Aleluia. E aquilo que Deus sonha é para a glorificação do nome dele. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. É para a gente, vamos clamar nessa hora, sabe? Aleluia. Por quê, pastor? A gente tem que entender. Você sabe qual é a pior tragédia da vida? Sabe qual é a pior tragédia da vida? Se é a morte? Não. Na segunda-feira nós estávamos lá no Caju, fazendo o sepultamento do irmão Edson. Eu estava conversando com eu não sei se é sobrinho, sem ser o Renan. É o Renan, Felipe e aquele outro mais fortinho. É filho dele. E ele estava falando sobre isso. Eu falei, cara, não é sonho não. Porque a pior, nós estamos aqui, a pior tragédia da vida é quando você para de sonhar. Sabe o que acontece quando você para de sonhar? Você está limitando Deus. Se Deus fala assim: pediste e não recebeste, porque pediste mal. Se a Bíblia fala, ela está nos impulsionando a sonhar. Volte a sonhar. Pastor, mas as circunstâncias não me ajudam a produzir isso. Meu irmão, tu acha que as circunstâncias de Jó ajudou ele a produzir sonho? Mas ele entendeu que Deus podia todas as coisas. Até numa tragédia, Deus pode fazer com que a tragédia seja um instrumento de união dentro de casa. Aleluia. Pode. Então, irmão, volte a sonhar. 2025 está começando. Volte a sonhar sobre a tua casa. Volte a sonhar, sabe? Domingo, Deus deu uma palavra muito forte aqui. Eu falei aqui: os pais precisam aprender a profetizar sobre os filhos. Libera quando os filhos estiverem dormindo, libera, volte a sonhar, porque quando você não sonha, você vai incentivar a outra a não sonhar. Fala, você vai, brinque com a Luísa, com respeito a Luísa, mas sonhe alto. Ana Júlia, perdão, meu pai, meu Deus, sonhe alto. Aleluia. Mas não, eu quero ser rico. Se for Deus para você rico, você vai ser rico, irmão. Se for de Deus para você morar em Dubai, me leva a turma contigo. Mas sonha, meu querido. Porque o nosso Deus é Deus de realização. Ó, a prisão não roubou os sonhos de José. A demora da lembrança não roubou os sonhos de José. A crítica não mudou os sonhos de José. A injustiça não mudou os sonhos de José. Aleluia. A morte dos filhos não roubou os sonhos de Jó. A perda do dinheiro, dos bens, dos servos não roubou os sonhos de Jó. Porque os dois tinham algo em comum: servir o mesmo Deus. E entendia que Deus pode fazer todas as coisas. E o mais interessante é que eu e você servimos ao mesmo Deus de José e o mesmo Deus de Jó. Glória a Deus. E a mesma forma como ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Amém. Pode fazer infinitamente mais.
Então eu quero orar por você nessa hora. Eu digo para o pastor Ivan aqui. Porque esse não quer voltar a sonhar. Sabe? Tudo aquilo que a gente teve um casamento lindo, o casal voltou, né? A Dani já voltou sorrindo. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 126, estamos como os que sonham. Quem disse que você não pode sonhar? Irmãos, volte a sonhar. Volte a sonhar com a tua família reunida. Volte a sonhar com os seus filhos na casa de Deus. Volte a sonhar com você desfrutando daquilo que Deus projetou. Volte a sonhar com você toda a sua parentela vivendo uma estabilidade espiritual. Volte a sonhar. Volte a sonhar que a sua preocupação não é mais se tem ou não tem dinheiro, se está empregado ou está desempregado. A nossa preocupação é dar continuidade à palavra de Deus, porque nós precisamos colocar aos pés de Cristo e o nosso trabalho é descansar nele. Volte a sonhar, porque os planos de Deus não serão frustrados na vida da igreja. Pastor, palavras lindas, mas eu não tenho força. Repreenda essas palavras no nome de Jesus. Glória a Deus. Porque você pode achar que não tem força. É porque você está querendo sonhar com a tua força natural. Porque a força que você precisa para sonhar está dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Ele sonha pelo Espírito. Amém? Vamos orar. Se você recebeu essa palavra, se você entendeu, feche seus olhos, abra teu coração para Deus. Aleluia. Porque é tempo disso, é tempo de nós entendermos que o silêncio não significa ausência de trabalho de Deus. As dores não significam, as provações não significam pecado. As circunstâncias adversas não significam que Deus te abandonou. Você vai dizer que os pensamentos de Deus se cumpriram na tua vida. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Antes de orar, eu queria apenas complementar sobre essa questão dos sonhos. Quando nós vivemos sem sonhos, é como caminhar sem rumo, sem direção. E aí, se no meio do caminho nos oferecem algo de pequeno valor, acabamos aceitando qualquer coisa. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas, como o pastor falou, Ele tem planos de nos fazer bem e não nos fazer mal. Planos de nos fazer prosperar. Ele sabe o pensamento que Ele tem de cada um de vós. E aí você pode se perguntar, mas eu já sofri demais, porque todos os sonhos que eu sonhei não se cumpriram, me frustrei, me machuquei. Mas a solução não é parar de sonhar. A solução é perguntar, Senhor, quais os sonhos que eu preciso sonhar? Aleluia. Porque quando os sonhos são feitos no Senhor, nascem no coração de Deus, Ele não pode ser frustrado. Então que os seus sonhos a partir de agora possam nascer do coração de Deus e ser implantados no seu coração. Amém. Que você possa fazer essa oração nesta noite, para que você venha se levantar e tenha um propósito de vida. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos nesse momento, ó Pai. Glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos para o nosso futuro e nós não vemos solução, não vemos uma luz no fim do túnel, ou não sonhamos com coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, esse pensamento, essa mentalidade é jogada por terra em nome de Jesus. Porque o dono das nossas vidas está aqui neste lugar e hoje liberou sobre nós uma palavra. Sonhe, porque o seu Deus é grande. Então não sonhe pequeno, sonhe grande. Mas sonhe todas as coisas que o Senhor projetou na tua vida. Leia a palavra de Deus e descubra quais são os propósitos, os sonhos e os planos para a sua vida. Que você possa receber a força que você precisa através da palavra de Deus. Que você possa receber
expectativas não no homem, mas no Senhor Jesus, porque nenhum plano do Senhor pode se frustrar, porque o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás, Ele não é filho do homem, Ele é o soberano das nossas vidas. Então voltemos a sonhar, voltemos a buscar, que os nossos olhos se voltem hoje para o Senhor, para que nós estejamos radiantes, estejamos como os que sonham, porque se nós paramos de sonhar é porque os nossos olhos saíram do Senhor. Então que os nossos olhares se voltem para o Rei dos Reis, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que teceu cada componente do nosso corpo, aquele que ao nos formar projetou planos de bem, de nos fazer prosperar, de nos dar um bom futuro, um futuro de paz. Então volte a sonhar. Glória a Deus. Que ao deitar na tua cama nesta noite, o Senhor possa se revelar a ti e possa te lembrar tudo aquilo que Ele te prometeu, quando Ele te deu aquele que Ele tinha de melhor, que era Jesus Cristo. Que a tua esperança ela possa reacender, que a tua fé ela venha ser fortalecida, que a tua ferida venha ser curada, que o Senhor possa derramar um bálsamo e todas as dores, todas as frustrações, todas as decepções que foram causadas no meio do caminho possam ser apagadas do seu coração, da sua mente, e que elas se tornem apenas cicatrizes, para que quando você olhe para ela você possa ver o quanto você venceu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Receba o fôlego de vida nesta noite. Receba o incentivo do Espírito Santo. Receba o impulsionamento do Senhor dos Senhores. Receba o poder, a glória e a graça do Senhor que já foi liberada sobre as nossas vidas. Que o renovo dos sonhos, dos planos e dos projetos possam se restabelecer na tua vida e que você volte a sonhar em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, juntamente com a oração, nós pedimos, queremos resgatar os sonhos, sonhos familiares, sonhos pessoais, sonhos profissionais, sonhos ministeriais. Nós colocamos diante de Ti. Se em algum momento da caminhada da nossa vida, uma circunstância nos roubou esses sonhos, nós anulamos pela palavra de Deus, porque nós vamos sonhar, Deus. E se for da Tua vontade, o Senhor vai trazer a existência. E se não for, é porque o Senhor tem algo melhor para a nossa vida. Porque os planos que o Senhor tem a respeito da Tua igreja não mudou. Os planos não mudaram, os planos referentes a cada um aqui, a cada um que está conectado, os planos que Deus tem para a tua vida, para a tua família, permanece o mesmo. O plano de fazer prosperar, o plano de dar um bom futuro, o plano da tua casa está restabelecida, o plano da tua família está unida. Esse plano de Deus não mudou e o diabo não vai destruir esse plano, não vai destruir esses sonhos, porque você está firmado na palavra. Traga a existência o que te dá esperança, querido. E o que vai nos dar esperança é a palavra de Deus. É Deus na vida da igreja. É a palavra. Tudo passa pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, irmãos. Estamos terminando. Dá um sermão ainda. Fala para ele, por favor. Vamos sonhar. Aí você vai fazer, pastor, o senhor está mandando eu sonhar. Então eu vou sonhar lá no alto. Sonha grande. Sonha grande. Sabe, Deus? Lá que eu vou falar para você às vezes, Deus vai colocar pessoas que estão sonhando na tua vida e você vai ser resposta para que esses sonhos se realizem. Amém. Foi assim com José e Faraó, não foi?
Fala ao Senhor. O sonho é importante, mas o mais importante é quando você pega os seus sonhos e sonha não o que a tua alma deseja, mas aquilo que Deus deseja para você. Amém. Pastor, como é que eu vou descobrir a revelação? Lembra do quartinho, fechar a porta, começa a fazer, e aí você vai começar a viver os sonhos de Deus e não os teus sonhos. Amém? Vamos abençoar, você vai ter uma noite abençoada, você que esteve conosco, muito obrigado. Você que esteve aí conectado, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Que essa palavra possa abençoar a nossa terça-feira. Amém. Porque antes de cortar, corta aqui, irmãos. Nós vamos voltar sobre ele. Amém. Ainda que seja impossível, eu vou voltar sobre ele. Ou porque os planos de Deus não mudaram. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um que esteve aqui hoje conosco. Agradecemos aqueles que não puderam vir, mas estão conectados, aqueles que verão posteriormente, que essa palavra venha da direção para um tempo de um movimento da forma correta, não para um tempo onde muitos estão fugindo do propósito, porque os seus sonhos não estão realizados, mas viveremos um tempo onde a igreja permanecerá no propósito, porque a igreja vai viver os teus sonhos, Deus. Aquilo que o Senhor sonhou para a igreja, nós viveremos. Aquilo que o Senhor projetou para cada um, nós desfrutaremos, porque os teus sonhos não serão frustrados na nossa vida. Então nos dê força, que temos uma noite abençoada, tenhamos uma quarta-feira abençoada. Quarta-feira é dia de jejum no lar, que nós possamos jejuar, que nós possamos consagrar os nossos sonhos, a nossa mesa, e sermos fortalecidos pela tua palavra. Despede o teu povo que veio aqui hoje, que eles possam retornar em paz. Abençoa a bolsa apostólica da igreja, abençoa a vida e a dispensa dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos. Que a tua poderosa mão possa alcançar e restaurar e mudar a sorte, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, as doces consolações do eterno Santo de Israel recaiam e permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família, e que eu e você possamos voltar a sonhar os sonhos de Deus. Aquele que crê, recebe e aceita essa palavra em alta voz, diga amém. Deus te abençoe, querido. Uma noite de Deus para você. Quarta-feira abençoada. Volte a sonhar. Sonha. Se for fazer a faculdade, faz uma faculdade. Se for testar concurso, testa concurso. Volte a sonhar, porque você vai viver aquilo que Deus projetou para você. Fique na paz, Jesus te abençoe, em nome de Jesus. A gente esqueceu, os dados bancários estão aqui. Você que está aí, pastor Emmanuel, está conectado, anota aí a chave Pix da igreja. É o CNPJ 10 193 193 915 0002 dígito 03 10 193 915 0002 dígito 03. Se você puder, abençoe a obra do Senhor, tá? Nos fortalecer o corpo, porque você está sendo instrumento para multiplicar e levar a palavra de Deus à vida.